Olá, querido amigo, tudo bom? Que alegria estar com vocês em mais um estudo da lição. Chegamos então à terça-feira, trata sobre Marcos capítulo 13, falando sobre o abominável da desolação. Quando lemos do verso 14 ao 18, Jesus fala que quando vier o abominável da desolação, e ainda fala assim: quem entende, leia. E aí ele diz: quem estiver nos montes não volte. Quem estiver fazendo tal atividade, pare e fuja. Então Jesus não deixa claro no texto de Marcos quem é o abominável da desolação, mas de que quando acontecer não deveria voltar mais para Jerusalém. Então, para entender esse abominável, é necessário fazermos aquela cadeia bíblica, olhar outros textos. Há algum texto profético que fale sobre princípios do fim quando o ungido seria morto? Sim, existe. Vamos então para o profeta Daniel. Daniel teve visões que Deus mandou ele selar e deixar para o tempo do fim. Daniel 8,14 diz: Até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Então, quando ocorreria a purificação do santuário? Que santuário é esse? Nós vamos deixar um link aqui no final do estudo sobre o santuário celestial, que Daniel e outros, quando interpretam o texto bíblico, acham que era o santuário na terra. Porém, quando vamos para Daniel 9, verso 27, fala da profecia das 70 semanas. E essa profecia vai até o ungido ser morto. E aí, então, no verso 27, ele fala assim, ó: E ele fará firme aliança com muitos, por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício, e oferecerá manjares sobre as asas da abominação, virá o assolador, até a destruição que estará determinada, e se derrame sobre ele. Então você vê que o assolador, o abominável, ele vem depois do sacrifício de Jesus, que faria Jesus cessar o sacrifício terrestre. Então, um princípio interessante já é que esse abominável vem depois de Cristo, não antes. Além disso, a lição nos dá de referência também o 11, verso 31. Deles sairão forças que profanarão o santuário, a fortaleza nossa, e tirarão o sacrifício diário, estabelecendo a abominação desoladora. Então, ó, lendo aí o verso 11, vemos que ele contribuirá para parar o sacrifício e então virá o tempo ali de destruição. Destruição de quê? Como estudamos ontem, Jerusalém não ficaria pedra sobre pedra. Essa foi a promessa. Então, profanar e destruir o templo, símbolo ali importante de Israel, do zelo e cuidado do povo. E além disso, o texto de Daniel 8,13, que a gente falou sobre o 8,14, mas o 8,13 fala: Depois ouvi um santo que falava, e disse outro santo, aquele que falava: Até quando durará a visão do sacrifício diário e a transgressão assoladora? Visão na qual é entregue o santuário e o exército, a fim de serem pisados. E aí então diz: 2.300 tardes e manhãs, até o santuário ser purificado. Ungido, quando a Bíblia se refere, é sobre Cristo. Cristo é o ungido. Mas o príncipe que viria e traria essa desolação estava se referindo a Tito, quando estabeleceu seus estandartes. Roma ali colocou por meio de Tiro em Jerusalém. O cerco foi feito. O templo foi destruído no ano 70 depois de Cristo, mas o domínio, devido às pequenas manifestações e os problemas que já estava trazendo alguns de Jerusalém, Flávio Josefo disse que alguns estavam formando grupos e alguns grupos armamentistas já combatendo Roma, buscando então uma guerra civil, e com isso Roma teve que mandar mais tropas para ser estabelecida em Jerusalém. Então ali nesse cerco foi o momento que já era previsto por Cristo para os cristãos saírem de Jerusalém. Alguns interpretam de maneira errada
que essa parte do abominável se refere ao rei Epíoco Epifânio, que no ano 2, ainda antes de Cristo, ele profanou o templo, ali sacrificando um porco sobre o templo, mas isso não fez parar o sacrifício. Então houve a abominação, mas não parou o sacrifício. Então o texto se refere ao que ocorreria depois de Cristo. Por isso que uma leitura e um estudo mais aprofundado levará para o ano 60, quando ocorreu essas situações que aqui citamos. A lição fecha dizendo assim, ó: esse foi o sinal para a fuga dos cristãos da cidade e o que eles fizeram. Assim a história cumpre-se a profecia. Que Deus nos ajude a entender cada dia mais a sua palavra e colocá-la em prática. Vamos orar? Querido Deus, ó Pai, obrigado por esse estudo da lição. Abençoe-nos, nos dando um dia em Tua presença. Que Teu Espírito Santo permaneça conosco. No nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Deus o abençoe, queridos. Tchau, tchau e até amanhã.